Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite maravilhosa de quarta-feira para darmos início à nossa pré-aula. Queremos estar justificando aos irmãos que estão conosco, que tivemos aí alguns dias, se salvo me engano, 2 ou 3 quarta-feiras, que não estivemos aqui com a nossa pré-aula devido aos congressos, aos eventos que a gente estava tendo aqui na nossa congregação em Summerville, mas estamos aí de volta para poder trazer até você subsídios para aluno e professor melhor interagir na escola bíblica dominical. A nossa lição de hoje é a lição de número 10, que traz como tema Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Lição essa que será ministrada domingo próximo na escola bíblica dominical. Eu sou o evangelista Giovanni e juntamente comigo está o evangelista Paulo César, que juntos estaremos comentando essa lição. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Giovanni, a paz do Senhor, todos os ouvintes que sintonizam mais uma vez esta pré-aula, este comentário, um breve resumo aqui do que estaremos vendo no próximo domingo, estudando o caráter do cristão. Nessa lição de hoje estaremos falando um pouquinho sobre Maria, a irmã de Marta e Lázaro, uma história que nos ensina bastante a humildade, o caráter, forma de adoração a Deus. De adoração a Deus, exatamente. Dando prioridade para Jesus em detrimento às outras coisas. Então é uma lição que realmente vai nos ensinar bastante. Traz muita edificação para a nossa vida espiritual, né? E a vida cotidiana também, vamos aprender bastante aqui. A nossa lição de hoje ela está baseada no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 12, versículo 1 até o versículo 11. Né? Os irmãos que querem acompanhar, querem estar fazendo uso da leitura em casa, sintam-se à vontade. Nós vamos prosseguir para poder ganharmos tempo. O nosso objetivo geral é apresentar Maria como exemplo do crente que oferece a Deus sempre o melhor em forma de gratidão por seu amor. Os objetivos específicos é mostrar o exemplo de Maria de Betânia ao escolher a melhor parte, saber que Maria foi mulher que ungiu o Senhor Jesus e apontar o caráter humilde de Maria. Né? A nossa introdução já nos diz assim: Maria, irmã de Lázaro, ou Maria de Betânia, era uma mulher humilde e ao mesmo tempo cheia de energia e ousadia. Quando Jesus hospedou-se em sua casa, preferiu ficar ouvindo a palavra do mestre enquanto a sua irmã envolvia-se nas tarefas domésticas. Nós vemos isso em Lucas capítulo 10, versículo 39, né? Foi reprovada por Marta, mas recebeu elogio de Jesus por ter escolhido a boa parte. Na mesma semana daquele acontecimento, vemos os fatos em que Maria, irmã de Lázaro, aparece protagonizando um dos momentos mais interessantes e polêmicos do ministério de Jesus, né? Irmão Paulo, já aqui na nossa introdução, né, o comentarista exemplifica, né, a questão de Maria, irmã de Lázaro, ou Maria de Betânia, né, assim como também era chamado. Ele coloca que era uma mulher bastante humilde, uma mulher humilde e ao mesmo tempo cheia de energia e ousadia. Né? Há vários, irmão Paulo, comentários a respeito de Maria e Marta, e nós podemos dizer que Maria foi reprovada, né, por Marta, por ter estado ali ao lado de Jesus, mas nós bem entendemos que ela escolhe por si a melhor parte, que é ouvir o mestre, né, que está do lado do mestre. Que colocação nós podemos, como podemos diferenciar em relação à atitude de Maria? Haja visto, porque eu entendo também que Marta, nos dias em que estamos vivendo, nós temos várias Marias, né? E também temos talvez muito mais Martas, né? Pessoas que acham que o fazer é melhor do que o estar, né? Com suas próprias forças e tal, mas também nós não podemos reprovar de certa forma a atitude de Marta, tendo em vista que Marta também estava ali preparando o alimento para servir, né, o Senhor Jesus e cuidar da casa. Mas como podemos diferenciar essa situação, aplicando, fazendo uma exegese bíblica, não, desse texto, em relação à atitude de Maria e à atitude da Marta, já na nossa introdução? Então, Giovanni, esta lição nós vamos estudar
dois episódios envolvendo essas duas irmãs. E nos dois episódios, tanto no que Jesus estava, Marta estava preparando a refeição, cuidando da casa, e Maria resolveu assentar-se perto de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, quanto no outro momento, em uma outra ocasião, em que eles ofereceram uma ceia para Jesus, Marta também estava servindo, preocupada em servir e fazer o melhor para Jesus, e nesse momento também Maria vai, de uma forma bastante diversificada ou inesperada, ninguém esperava aquele momento ali, ela vai e unge a cabeça de Jesus com um perfume muito caro. Então nessas duas situações, aqui nós vamos no decorrer dessa lição, nós podemos estar fazendo essa comparação no tipo de servir a Deus, né? O tipo de fazer alguma coisa para Deus. Eu achei interessante quando você coloca, porque tem muitas pessoas que querem fazer, certo? Ele se preocupa em servir a Deus fazendo alguma coisa. Enquanto que outros não faz tanto, mas ele não se preocupa em fazer, ele se preocupa em ser. Certo? Então é exatamente isso que nós vamos estar demonstrando na lição. E o ser tem muito mais afinidade com o que Deus quer para a nossa vida do que o fazer. Porque quando a gente faz, a gente pensa que está agradando a Deus por fazer e esquece do principal, que é ver se realmente... Porque nós estamos ocupados com muitas coisas, principalmente nesses dias, nesse mundo que nós estamos vivendo, essa pós-modernidade, ocupado com muitas coisas, e muitas pessoas se sobrecarregam até mesmo pensando que está fazendo alguma coisa para Deus, mas Jesus está sentado precisando da atenção dele e ele não tem esse tempo para Deus. Isso é muito interessante, esse assunto que o irmão pautou aí, porque então, nesse caso, há pessoas que mesmo fazendo algo, acham que está fazendo algo para Deus e muitas vezes nem tem tempo para Deus. Exatamente. Assim podemos colocar. Se justifica naquilo que... Porque, olha para o irmão ver. Jesus estava, nós já estamos entrando no comentário, né, mas só na introdução aqui, mas quando Jesus estava, né, na primeira ocasião em que Maria escolheu a melhor parte, Jesus sempre teve a intenção de fazer a vontade de Deus. Por mais que ele foi convidado, por exemplo, para um jantar, ele foi convidado para um jantar, mas a prioridade dele era fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai era transmitir o seu ensino. Então, qualquer coisa que eles abdicassem ou renunciassem para ouvir Jesus, já estava agradando Jesus. Como no caso, para não entrar diretamente nesse assunto aqui, quero deixar para comentar isso um pouquinho mais para frente, mas quando Jesus estava lá naquele episódio de João narra isso no capítulo 4, quando Jesus vai passa pela cidade de Samaria, e ali ele encontra com aquela mulher samaritana. Certo? E ele pede para os discípulos ir comprar pão na cidade e ele fica. Quando a mulher chega, ele tem uma necessidade. Ele estava com sede. E tudo indica que também estava com fome, porque ele mandou Jesus, ou os discípulos, ir comprar pão. E aí o que acontece? Quando ele achou uma oportunidade de falar da salvação e do plano de Deus para aquela mulher, ele não se preocupou com o que ele precisava. Ele necessitava de água e de comida. Mas aí, depois que os discípulos chegaram, e eles preocupados com Jesus, Jesus disse, olha, eu tenho uma comida para comer, que vocês não conhecem. É a fazer a vontade do meu Pai. Então, a preocupação de Jesus sempre foi fazer a vontade de Deus. E aí, os discípulos, e como no caso aqui Marta, que nós vamos estar usando muito o exemplo de Marta, ela se preocupou em atender bem Jesus. Mas ela não se preocupou em se ela estava agradando Jesus. Agradando Jesus ou não. Exatamente. É isso que nós temos que entender. É a diferença entre a questão da adoração de Maria e o servir de Marta. Porque se fosse olhar numa ótica do cristianismo hoje na visão de muitas pessoas, Marta estava bem mais qualificada do que para Maria. Se fosse para fazer o escolha... Ah, não, Maria, que ela ficou sentada o tempo todo,
Não agiu nada. A outra não, a outra ó, suando, a outra, aquela lá é boa, aquela lá é cristã autêntica. Olhe lá. E principalmente, irmão Paulo, eu acho que é bem cabível para o que a gente está comentando agora, principalmente no nosso caso, que defendemos uma linhagem pentecostal, né? E nós entendemos que a nossa religião, a nossa etnia, aquilo que nós defendemos, é muito movida de muitas festas, muitos eventos, muitas programações e congressos e mais congressos, né? E há um perigo muito grande relacionado a isso aí, que muitas das vezes nós preocupamos tanto com os nossos congressos, com as programações, e procuramos fazer o bem, o melhor, enfeitamos as igrejas, né? Enfeites luxuosos, eventos luxuosos que fazemos, e esquecemos do principal, que é estar aos pés do Senhor e perguntando para Ele qual o desejo dele diante disso aí. Exatamente. Né? Isso aí Isso é fundamental. Isso aí, e você entrou numa questão muito interessante, porque como você menciona aí, os congressos, as festas, as programações, e aí nos preocupamos em manter uma agenda cheia, uma programação com muitas coisas, vamos fazer porque é para Deus. E nós temos que saber se nós estamos sentando para ouvir Deus. Né? Nós estamos fazendo muito. Isso é uma outra parte, é um grande perigo. É um grande perigo. Erro que nós cometemos, né? Faz. Mas em que momento que está sentando para ouvir Deus? Né? Para ouvir o que Deus tem. Então, na verdade, é isso que a lição vai nos trazer neste comentário. E nesse aqui. ouvir Deus, né, só dar uma pincelada aí, diga-se de passagem, quando nós não ignoramos até a palavra de Deus, né, na nossa adoração, no nosso culto. Então, já que você mexeu, porque quando a gente fala em festa, em programação, por exemplo, eu já participei de eventos em que eu parabenizo aquele esforço, porque faz, dedica, corre atrás de uma coisa, organiza, tenta fazer tudo bem feito, mas é tanta coisa, tanta preocupação, é tanta mentalidade de Marta, que eu já tive em evento que faltava 15 para as 10 para passar para o pregador pregar a palavra de Deus. E aí? Então preocupou com tanta coisa e o essencial ficou sem. O essencial que é a palavra, que é ouvir Deus falar. Então é isso. Porque aí. Sentar para ouvir Deus falar. Isso é ser Marta, isso é Marta. Preocupou em fazer um evento bom, um evento bonito, mas o principal, se não tivesse corrido atrás de nada e colocasse lá e vamos ouvir a palavra de Deus. Só ouvir a palavra. É a Maria. Entendeu? Então é isso que aí a pessoa pensa que está fazendo muita coisa. Não, eu estou trabalhando para o reino de Deus, eu estou fazendo pela obra de Deus. Mas é isso que Deus quer? Ainda usa como fazendo o melhor para Deus. O melhor para Deus. Porque para Deus tem que ser o melhor. Certo. Com todo respeito. Né? Mas a gente está apoderando isso porque é uma realidade. Né? A gente tem que valorizar, que respeitar e admirar quem faz. Só que não pode ser como Marta, no caso. E Marta foi tanto assim que nós já estamos cometendo com a lição tudo. Mas só na introdução. Marta foi tanto, vamos dizer assim, ela estava tão preocupada e certa de que ela estava fazendo o correto, que ela foi repreender a irmã. Pediu para Jesus, olha, faz alguma coisa porque eu estou sozinho. Você me fez lembrar de algo agora, eu gosto muito de comentários bíblicos e histórias. Certa feita, um dos discípulos de Lutero perguntou para ele assim, a sua agenda está tão lotada e o senhor é um homem de muita oração, teria como o senhor parar um pouco, porque amanhã... Pela agenda que o senhor tem para amanhã, com certeza não vai dar para o senhor poder orar o tempo que o senhor ora. Aí ele foi checar a agenda, quando ele termina de checar a agenda, ele fala assim, agora eu sei que eu tenho que orar mais amanhã. Pela quantidade, para mim poder ter condições de fazer a quantidade de coisas que foi colocada, senão não teria como fazer. É o que muitas vezes está acontecendo nos dias de hoje, né? Muitas Martas e poucas Marias. Então vamos lá. O exemplo de Maria de Betânia. Maria escolheu a boa parte, né? Certa vez... acompanhado de seus discípulos, Jesus entrou em Betânia, ali foi recebido na casa de Lázaro, né, quando nós conhecemos a história, e por sua irmã Marta. Aquela não era uma ocasião comum, Jesus só passava por aquela aldeia chamada Betânia quando ia para Jerusalém. Maria, irmã de Marta, teve a percepção que aquele era um momento que deveria ser aproveitado plenamente por várias razões. E aí o comentarista coloca... Jesus na casa de Maria, né? Na letra A. Na letra B, ele apresenta Maria prefere ficar aos pés de Jesus.
E ele coloca assim na letra A, né? O texto de Lucas 10 diz que Marta, sua irmã, recebeu Jesus em casa. E havia muitas casas em Betânia, mas receber Jesus e seus discípulos lá era motivo de muita alegria e orgulho para uma família piedosa. Certamente a casa não era pequena, pois tinha lugar para Jesus e seus discípulos. Aqui, o foco aqui não é exatamente a questão do volume ou o tamanho da casa, né? Sim. A questão aqui é receber Jesus em casa, né? Nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro foco, irmão Paulo, nós já vemos aqui, além dela escolher a melhor parte, nós vemos também a questão de hospitalidade de Maria, né? Vamos dizer assim, de receber Jesus em casa, né? E ela prefere ficar aos pés do Senhor. É o que nós já falamos aqui na nossa introdução, que ela escolhe a melhor parte, que é ficar aos pés de Jesus, né? Então, Giovanni, na verdade, isso era meio que rotina de Jesus, né? Ele tinha uma certa amizade com a família, Marta, Maria e o próprio Lázaro. Inclusive, no episódio da ressurreição de Lázaro, quando elas percebeu que estava precisando, mandou chamar Jesus, e elas recorreram a Jesus dizendo: Lázaro, aquele a quem tu amas. Então Jesus era muito próximo dessa família, sempre que... Porque Jesus, vamos dizer assim, a base ministerial de Jesus, a residência de Jesus era em Cafarnaum, mas quando ele descia para Jerusalém, o local de apoio, a base de apoio dele era em Betânia. Era em Betânia. Ele sempre que ele ia para Jerusalém, nas vezes que ele foi para Jerusalém, ele passava nesta casa e ele ficava aqui hospedado, certo? Ele fazia suas refeições, então ele tinha muito proximidade dessa família aqui. Ele sempre fazia suas andanças e voltava. Então ele já tinha esse costume de estar chegando ali e ficando na casa deles. E sempre como era a cultura e o costume deles, quando recebia alguém em casa, sempre oferecia alguma coisa. E a tradição dos judeus, eles tinham esse cuidado de... o cuidar do hóspede era algo que eles honravam. Então isso era honroso para o dono da residência, da casa, receber bem o hóspede. Isso era uma tradição, isso é uma cultura do povo hebreu de receber e até mesmo proteger e fazer o máximo, abdicar o máximo de cuidado para o hóspede. Só que então assim, e Jesus não era um qualquer hóspede. Era um hóspede especial. Só que nós observamos aqui a respeito da escolha. Marta, ela resolveu atender Jesus como hóspede e dedicar bem. Maria decidiu receber Jesus como Salvador. Entende? Uhum. Então, como elas enxergavam Jesus de maneira diferente, o posicionamento delas eram diferentes também. Marta queria fazer o melhor, Maria também, mas a melhor parte ficou com Maria. Jesus disse, ela escolheu a melhor parte. É interessante, irmão Paulo, que aqui o comentarista coloca assim: Marta, porém, andava distraída em muito serviço e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude, né? Eu acho isso aqui, isso nós vemos lá no capítulo 10, versículo 40, né, do Evangelho de Lucas. E eu acho isso aqui interessante, de certa forma, o respeito de Marta pelo Senhor Jesus. Mas com essas palavras que nós podemos deduzir que foi falado, que foi citado por Marta aqui, nós entendemos só ponderando aquilo que o irmão já falou, que é a questão de como receber em casa, né? De como receber. Ela vira para o Senhor e fala: Senhor, não te importas que minha irmã deixe servir só? Né? Ou seja, ela tinha uma certa consideração pelo Senhor, né? Por Jesus, mas ela queria receber Jesus como um hóspede e colocar ali, né, as coisas na frente dele e receber da melhor maneira. Exatamente. Porque a atitude de Marta, apesar desse apavoramento dela toda, o versículo 40 fala que ela estava agitada, né? Ela estava
agitada, se preocupada, porque na verdade Jesus está aqui, não era só Jesus, os discípulos também, então tinha bastante gente. E quem é acostumado a receber pessoas sabe o trabalho que dá. Então, na verdade, Marta estava com uma preocupação normal. Nós não estamos aqui falando que o que ela estava fazendo está errado, mas o foco dela que estava errado. Ela se preocupou em atender tão bem Jesus, bem mais bem mesmo, porque é Jesus. Só que ela esqueceu que o principal era o que estava acontecendo, que Jesus estava ali. Certo? E ela estava preocupada com outras coisas. Aí, quando a gente sempre faz um gancho, nós não podemos esquecer que uma vida cristã, ela é feita observando a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós perdemos muito tempo pensando que estamos fazendo alguma coisa para Deus. Ou que estamos no caminho certo e na verdade... Certo? Porque a intenção talvez seria certa. A intenção é correta. Mas o foco está errado. O foco está errado. Então, como por exemplo, aqui nós não estamos reprovando quem faz. Nós estamos centrando dizer que qual é o foco. Temos que sentar e parar e dizer, não, eu estou fazendo muito, mas eu não estou tendo tempo para Deus. E esse fazer muito não vai substituir o que eu deveria estar com Deus. Entendeu? Porque, na verdade, eu ia até falar depois, mas para aproveitar a fala aqui, olhe para você ver o versículo 42, como que é importante. Jesus disse, entretanto, quando Marta já havia demonstrado o seu apavoro todo e pedido para Jesus falar com Maria, ajudasse ela para que as coisas saíssem mais rápida e de forma bem mais organizada, Jesus disse para ela, ó, entretanto, quer dizer, apesar do que você está preocupado e querendo fazer, pouco é necessário. Quer dizer, você está fazendo muito, quando na verdade só precisa de pouca coisa. Ou mesmo uma só. Então Jesus está dizendo, olha, não precisa muita coisa. Pouco já é suficiente. Ou uma coisa só. E qual é uma coisa só? Maria, pois, escolheu a boa parte. Então a boa parte significa dizer, Jesus está dizendo, se você largar tudo e simplesmente dedicar ao que eu estou falando, você já estará bem melhor do que preocupar em oferecer simplesmente um banquete. Então, é muito interessante quando nós temos isso na nossa vida. Nós nos preocupamos em fazer muito para Jesus, e aí fazer não é tão importante quanto ser. Deus quer mais que sejamos do que tanto se empenhar em fazer. Não tem que também cruzar os braços, mas é o foco. Nós temos que ter isso em mente. Exatamente. No segundo ponto aqui, irmão Paulo, diz assim, Maria deu prioridade a Jesus, né? Maria tinha tarefas domésticas a realizar com sua irmã, mas entendia que se Jesus estava ali naquela ocasião, a prioridade era ouvir a sua palavra e não ficar distraída em muitos serviços, né? Ao ser questionado por Marta, que cobrava de Jesus que determinasse que Maria se levantasse de sua presença e fosse ajudá-la, Jesus respondeu de forma amorosa, mas cheio de ensino precioso, que Maria escolhera a boa parte, a qual não lhe será tirada. A boa parte que Maria escolheu foi ouvir e aprender de Jesus, ficar a seus pés em atitude de reverência e adoração. Isso é interessantíssimo, Paulo. Isso aqui também não nos dá respaldos ou subsídios para nós negligenciarmos a questão de fazer algo para o Senhor e usar talvez como descuido ou intuito de relaxar na obra de Deus. Não, então agora eu estou ouvindo a Deus e não estou fazendo nada, porque agora eu quero ouvir Deus, né? Na grande verdade não é essa. A grande verdade é que nós devemos priorizar a Jesus. Priorizar a Jesus. Então, Maria prioriza ouvir Deus, ouvir Jesus falar. Exatamente. Porque ficar ali arrumando, e o próprio Senhor Jesus questiona, né? Como o comentarista colocou aqui, ele reprova a atitude de Marta, né? Está ansiosa, está fadigada, né? Com os afazeres, enquanto a ocasião ali era de ouvir Jesus. E isso é tão interessante que Jesus disse assim, olha, apesar ela escolheu a boa parte e esta
lhe não será tirada. Então quer dizer, eu não vou pedir para ela ir te ajudar e deixar de me ouvir aqui. Isso na prática hoje, Giovanni, olha para você ver, como nós já citamos no início aqui a questão dos congressos, dos eventos. Então, por exemplo, nós vemos muito isso, acontece isso meio que direto. Eu já presenciei momentos em que vai fazer alguma coisa, por exemplo, uma festa, alguma organização, as pessoas se preocupam tanto com a organização, que o melhor que é ver se o que eu estou fazendo para agradar a Deus, certo? Ou isso é para poder alavancar o meu ego ou me colocar num pedestal como eu fiz. Eu estou fazendo, entendeu? Então, quando a gente fala que o ser é melhor do que o fazer, é nesse sentido. Porque nem sempre o que se faz, e talvez seja na intenção de apresentar o melhor, de ser o melhor, mas se fizesse menos e dedicasse mais a Jesus, porque tem pessoas que acontece até desentendimento na parte de pessoas que estão na organização por conta disso. Um quer, outro não quer, outro faz, outro não faz, outro... Entendeu? E o foco principal, porque Marta, tudo indica no texto, que ela estava brava com Maria. Ela não estava ela de boa. Literalmente ela contendeu com Maria. Ela foi ao ponto de chegar lá e chamar a atenção. Aonde estava lá. E ela falou, o senhor não se incomoda? O senhor não de eu estar servindo sozinho enquanto ela está aí assentada? Então, assim, o senhor aí poderia, se o senhor falasse alguma coisa, iria me ajudar. Então, a atitude de Marta aqui, nós percebemos que ela já estava nervosa com a situação. Eu estou trabalhando para fazer o melhor, enquanto a minha irmã fica só sentada aí ouvindo, entendeu? E Jesus disse para ela, olha, ela escolheu a melhor parte e isto jamais lhe será tirado. Então, quando nós decidimos servir a Deus conforme a vontade dele, é isso que ele quer e é isso que ele vai fazer com que as pessoas possam prosseguir. O que nós temos que entender é que quando nós preocupamos em fazer muito, a nossa mente fica tão preocupada em fazer aquilo para agradar a Jesus e nós não tiramos tempo para ver se o que nós estamos fazendo realmente está agradando Jesus, né? Então isso é interessante. E muitas vezes não estamos nem, como já dissemos, né, irmão Paulo? Muitas vezes não estamos nem agradando a Jesus nada, né? Está só levantando o ego da própria pessoa. E esse é um dos grandes, como nós falamos aqui, a questão da contenda, esse é um dos grandes motivos, e voltando ao assunto dos eventos, dos congressos, né? Principalmente relacionado a departamentos, esse é um dos grandes motivos das contendas dentro dos departamentos, porque não olhar, não priorizaram a servir Jesus. Né? A prioridade que está em querer fazer algo para poder mostrar que estão fazendo algo. Né? Muitas vezes falta até oração, irmão Paulo. Sim. Até oração falta no quesito aí quando estamos relacionados a eventos. Muitos ensaios, esquece que tem que orar, esquece de consagrar, esquece de buscar a Deus, esquece de perguntar para o próprio Senhor o que Ele quer ali para que o nome dele seja glorificado. E por isso que nós vemos aí muitos fiascos, né? Muitos eventos que não passam de um mero encontro social. Exatamente. Em que o nome do Senhor não é em hipótese nenhuma glorificado. Né? Essa é a grande realidade. Mas nós estamos aqui para criticar, estamos para aprender a palavra de Deus. Sim. Há mais Martas do que Marias. Né? Podemos afirmar que no mundo atual há muito mais Martas do que Marias. A vida moderna tem exigido que a mulher deixe de ser apenas dona de casa, esposa e mãe, e a sua posição profissional, né? Ou posições profissionais. Além do excesso de atividades em casa, na escola e na igreja, homens e mulheres estão sendo dominados e até escravizados por redes sociais. No uso excessivo das tecnologias, das informações e da imagem, a ponto de não haver mais tempo para a maior parte das famílias estar nos cultos de oração, nos cultos de doutrina e na escola dominical. Isso é um fato, né? Também se engloba naquilo que a gente já colocou aqui. Muitos está vendo mais Martas, né? Preocupado muito com os afazeres, preocupado muito com se escravizando, né, nesse mundo globalizado e esse
né, dentro desse modernismo como estamos vivendo hoje, e esquece de priorizar os cultos de oração, os cultos domésticos, se assim podemos dizer, né, os cultos domésticos, cultos de doutrina e a escola bíblica dominical. Né? É um fato, irmão Paulo. É um fato, irmão Giovanni, é um fato. E sem falar disso, nós podemos mencionar aqui também muitas pessoas que dizem assim, olha, não, eu reconheço que eu tenho que fazer mais para Deus. Eu reconheço que eu tenho que dedicar mais à obra. Eu reconheço que eu tenho que me esforçar mais, empenhar mais em prol do reino de Deus. Só que primeiro eu vou organizar a minha vida. Certo? Eu vou organizar a minha vida. Depois que eu tiver mais tranquilo, eu vou ter tempo para dedicar à obra de Deus. Eu vou poder fazer com mais dar prioridade ao reino. Isso também é ser Marta. Isso também é pensar em organizar primeiro a minha vida para depois fazer alguma coisa para Deus. E outra coisa muito importante, eu lembrei de algo aqui agora, Giovanni, é que Deus, ele não admite eu desobedecer uma ordem para obedecer uma outra ordem. Como que seria isso? É eu justificar de não fazer uma coisa porque eu estou fazendo uma outra coisa para Deus. Deus não aceita esse tipo de coisa. Por exemplo, tem pessoas que é uma ordem de Deus nos dedicar à família, certo? Exato. A amar a esposa, a amar os filhos, a dedicar à família. E a palavra de Deus também nos diz que nós temos que dedicar e nos esforçar ao reino de Deus. Então, o que seria? São duas verdades e são duas ordenanças de Deus. Só que quando eu disse que Deus não aceita eu desobedecer uma para justificar a fazer a outra, seria porque tem pessoas que pensam em ele deixa de fazer o seu compromisso com a família, com a esposa e com os filhos, porque diz que estou fazendo para Deus, para o reino, na igreja. Isso não é admissível na ótica de Deus. Deus não permite desobedecer uma ordem para justificar obedecer uma outra. Entende? Então, é importante mencionar isso aqui, porque tem pessoas que ele talvez é cobrado como pai, é cobrado como esposo, é cobrado como um chefe da família, mas a justificativa dele é: eu estou fazendo para Deus, eu estou me esforçando para Deus. Isto é sacrifício de tolo, porque está pensando em agradar muito e não está preocupado em fazer pelos seus, pela sua casa. E a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que os gentios ou o incrédulo, o infiel. Então nós temos que entender isso, que fazer para Deus, nós temos que ter o foco correto, porque senão nós pensamos que estamos fazendo para Deus e na verdade nós estamos desagradando a Deus. Fazendo um gancho, não tem nada no contexto, mas lembra, eu sempre quando eu menciono isso, eu lembro de Uzá, que morreu pensando ele que estava fazendo algo correto. Lembra quando Davi estava levando a arca para Jerusalém? E lá uma desobediência de Davi, em vez de levar nos lombos dos sacerdotes, colocou no carro, os bois tropeçaram e Uzá viu que a arca ia cair, ele pegou na arca, com zelo na arca, para não deixar cair. E ele foi fulminado, morreu na hora. Então tem muitas pessoas que com zelo em algumas coisas para Deus, esquece de uma outra ordenança que é obedecer, e principalmente quando se trata de família. Principalmente a questão da família. Com certeza. Nós não podemos... E isso é ser Marta. Preocupar com algumas coisas e esquecer do essencial. Sempre temos que estar com o foco. Qual é o que é o essencial? E uma coisa não justifica não fazer a outra. Eu acho que Eclesiastes capítulo 3, né, que fala que tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3. Então, um ponto importante que o irmão colocou aí é nessa questão da pessoa, às vezes, negligenciar a família e fazer para Deus, e muitas vezes negligenciar Deus e fazer para a família. Né? Tem pessoa que não sai
não passeia, não se diverte com a família porque está focado na obra de Deus. E tem pessoa também que só vive passeando, divertindo e esquece que tem que fazer para Deus e esquece até dos compromissos dele com Deus. Né? Então tem que haver um equilíbrio. É os extremos. Né? Vai ao extremo. Tem que haver um equilíbrio aí, de certa forma, de todas as partes para poder agradar. Né? E diga-se de passar, o Espírito Santo de Deus não é um espírito de confusão. É verdade. Né? Então devemos pedir a Deus discernimento para poder saber se realmente estamos no caminho certo. Antes de passarmos, irmão Paulo, para o nosso segundo ponto, nós queremos aqui mandar um abraço e dizer a você que nós somos uma igreja filiada à CGADB, filiada também à Comadev, a Convenção das Assembleias Geral do Brasil, e Convenção das Assembleias de Brasília. O nosso pastor presidente é o pastor Suimar Caetano, que se encontra em Palmas, Tocantins. E aqui nos Estados Unidos nós temos o nosso pastor vice-presidente, pastor Aparecido Santos, né? Vulgo pastor Cido, e o nosso pastor local aqui, o pastor Télcio Luiz. Estamos localizados no 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville, e aqui perto, no antigo Anthony's Club. Estamos aqui para melhor atender você e a sua família que deseja, que ainda não tem lugar para congregar, ou que não faz parte de alguma igreja, que não tem a sua escola bíblica dominical aos domingos, que você possa estar aqui conosco, né? E temos conosco aqui Vivian Silva, de East Boston, Núbia Oliveira, Jeruso Nascimento, Elimar Coelho Lima, Elimar Coelho de Belo Horizonte, irmã Elimar, um abraço aí para a irmã Elimar, Márcia Santos, Mag Santos, né? Que está aí juntamente conosco. Nós queremos aí mandar um abraço para os irmãos que estão nos acompanhando, como vários outros, né, que devem estar chegando. E Márcia Santos, né, que já terminamos de falar. Mag, e também Mag Santos, que está aí chegando, né, juntamente conosco. Toda quarta-feira a nossa pré-aula começa a partir das 8h15 da noite. Né, estamos aqui para trazer subsídios para você, professor ou aluno, interagir melhor na Escola Bíblica Dominical, que será realizado domingo próximo. Fica aí o nosso convite, né, irmão Paulo? Amém. Para você que está conosco aqui, 156 Highland Avenue, temos aqui classes diversas para toda a faixa etária, classe para as irmãs, classe para os adultos, para os obreiros, para os homens, para jovens, para as crianças. Estamos aqui com o melhor da Palavra de Deus para poder trazer até você. Segundo ponto, irmão Paulo, nós temos também o nosso canal, né? Fala aí, irmão Paulo, um pouco desse nosso canal da Escola Bíblica Dominical. A demissão, né, Somerville? Isso, a demissão e Missão Somerville, Missão tracinho Boston, Missão Somerville tracinho Boston. Esta é a nossa página no Facebook, e aí você pode estar compartilhando também, acessando os nossos cultos. Menciona aí o nome onde você está acessando. Sempre será para nós um prazer mencionar o seu nome e mencionar a sua cidade. E aproveitando então, Giovanni, que nós estamos nesse momento aqui, é importante também falar que a sexta-feira passada, a igreja, o pastor Télcio, juntamente com a igreja, iniciou um trabalho. Você que está aí em Brockton, estamos com um trabalho aí em Brockton, iniciando, implantar aí uma igreja aí em Brockton. Você poderá estar acessando também os nossos cultos e participar brevemente. Estaremos também ali, se Deus quiser, uma nova congregação lá na cidade de Brockton. Amém. Maria Thelma está aí conosco, né? A paz do Senhor. Estou em Maceió, Alagoas, né? Fica aí o nosso abraço para Maria Thelma. Você que está nos assistindo, você possa estar conectando e deixe o comentário de onde você é, que nós vamos estar falando aqui, né? Queremos conhecer as pessoas em todo o Brasil. Estamos aí para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Estamos tentando fazer algo, né? Mas não estamos igual Marta, não. Nós estamos fazendo algo para proclamar o nome do Senhor, mas estamos também buscando a face e aproximar ainda mais do nosso Deus. Esse é o motivo de estarmos aqui centrados na palavra do Senhor. Mas vamos lá. O segundo ponto fala Maria, a mulher que ungiu o Senhor. Né? Maria ungiu os pés de Jesus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Né? Para o ministério de Jesus, aquela família tinha significância. Sempre que ia a Jerusalém ou em seus arredores, hospedava-se na casa de Lázaro e suas irmãs.
Betânia estava situada a 3 quilômetros de Jerusalém, na estrada que leva a Jericó. Irmão Paulo, nesse primeiro ponto aqui, o comentarista coloca Maria, a mulher que ungiu o Senhor. Ele apresenta, há um certo, não sei se poderia dizer um certo descuido do leitor da Bíblia, ou uma certa dificuldade em entender isso. A Maria, irmã de Lázaro, e uma certa, as pessoas às vezes fazem uma confusão com Maria de Betânia, né? Então, ou seja, Maria situava em Betânia, era uma cidade onde se encontrava no trajeto onde Jesus passava, né? Exatamente. Porque, na verdade, próximo de Jerusalém ali havia vários vilarejozinhos, né? Então, Betânia está ali numa região e Marta e Maria estavam em uma aldeia, e que realmente quando a Bíblia fala Maria de Betânia, está referindo a Maria, irmã de Lázaro. Certo? Exatamente. Então é a mesma Maria. Uhum. E aqui ele disse que faltava 6 dias, né, para a Páscoa, né? Quando foi Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, né? O primeiro, no caso a letra A do primeiro ponto, fala uma ceia para Jesus. Embora o texto não diga que a ceia foi na casa de Lázaro, Marta certamente foi a organizadora da refeição a ser oferecida a Cristo. Mais uma vez, ela demonstrava especial cuidado com a hospitalidade, com a recepção do ilustre visitante. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Talvez nós podemos dar, o texto nos dá condições para isso, né? De até já imaginar a cena, né? Todos ali, né? Ali se admirando com o mestre, e Marta só preocupada em trazer ali o salgadinho, a comida para Jesus se alimentar. Ela faz o melhor que sabia para atender bem ao grande amigo da família, né? Então esse primeiro ponto aqui fala sobre a ceia. E mais uma vez nós vemos, infelizmente, Marta pegando a pior parte, né? Aqui já agora o contexto é diferente, é um outro momento. Nós saímos daquele momento em que Marta estava na cozinha lá, na casa delas, e agora nós estamos em um outro momento em que também é oferecido um outro banquete para Jesus, uma ceia. E nesse momento aqui, Marta também estava na cozinha. Tudo indica que Marta, ela era boa de cozinha, ela tinha essa preocupação. Porque, na verdade, Giovanni, sempre quando tem uma coisa assim, tem que alguém fazer. Uhum. Porque se não alguém fazer, como que, né? Sempre tem alguém que está lá e sempre vai estar lá. Só que ele queria, a todo custo, estar em outro lugar. Mas como não tem quem faz, ele vai lá fazer. Então, Marta, novamente, está na cozinha, se preocupada e fazendo, e cuidando ali da hospitalidade. E Maria, mais uma vez, vai surpreender. Por isso que quando nós estamos estudando, nós não podemos esquecer do tema do trimestre. Nós estamos falando do caráter do cristão. O que identifica um cristão? O caráter é a identidade, é o que identifica uma pessoa, né? Eu dizer que sou cristão porque eu vou na igreja, porque, né? Isso daí não é. O que vai dizer se eu sou cristão ou não é o meu caráter. E o caráter é manifestado através do fruto do Espírito, né? Trimestre passado nós falamos sobre o fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito vai evidenciar o caráter do cristão, que nada mais, nada menos é um reflexo de Cristo na vida da pessoa, como sinal de uma nova criatura. Se ele é uma nova criatura, foi regenerado, então agora os seus atos, as suas atitudes vai ter ali um traço do Espírito Santo, que vai ser essa produção do fruto do Espírito. Então, Maria aqui, ela está mostrando que o caráter dela é um caráter de que dá prioridade para Jesus. E sempre ela quer fazer alguma coisa para chamar a atenção de Jesus, para demonstrar o seu melhor, a sua adoração, a sua dedicação, a sua devoção, e dizer, e sempre ela quis demonstrar, não, ele é maior para mim. Em todos os ambientes que nós vemos Maria entrando em cena, nós vamos ver que ela vai surpreender e fazer algo diferente. Então, não é diferente aqui. Ela mais uma vez,
ela vai né? surpreender. O capítulo, o versículo, no caso, o versículo 3, né? Ele diz, então Maria tomando uma ratel, né, de unguento de nardo puro, de muito preço, né, ou seja, muito caro, né? Ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes com os seus pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento, né? Segundo alguns comentaristas, era um unguento, de certa forma, muito caro, né? Algo que tinha uma grande valia, né? A ponto de, nos versículos seguintes, a ponto de Judas Iscariote, aí o irmão comentou sobre o caráter, nós vemos aqui os dois caráteres, né? A diferença, né? Uma não se importando com o valor, né? nem o valor sentimental, nem o valor material do unguento, da especiaria. Ela unge, ela quebra aquilo ali, unge os pés de Jesus e enxuga, né? Com os seus cabelos. E o outro já, por que foi gastar isso tudo aí? Por que não vendeu isso aí e repartiu com os pobres, né? Exatamente. Na verdade, não queria repartir com o pobre nada. Ele era o homem da bolsa, então ele queria que revendesse, pegasse o dinheiro e passasse para ele. Então, de certa forma, só aumenta, né, ainda aquilo que o irmão já colocou a respeito do caráter cristão. Né? Caráter. O segundo aqui fala, Maria unge os pés de Jesus. Maria surpreendeu a todos, tomando-lhe uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço. Ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro unguento. Né? O gesto considerado extravagante de Maria provocou grande reboliço entre os presentes, principalmente em Judas Iscariote. O perfume derramado de nardo puro equivalia a cerca de 300 denários, como acentuou Judas, ou seja, quase o salário de um trabalhador durante um ano inteiro. Judas, além de traidor, era mentiroso e hipócrita. Seu cuidado não era com os pobres, mas com assistência social, nem com assistência social, mas em roubar o dinheiro das ofertas, né? Como nós já colocamos aqui. Então ela ela pega esse unguento, o irmão Paulo, não se preocupando com o valor, como já falamos, não com o valor sentimental, nem com o valor material, né, como diz aqui o comentarista, era 300 denários, né? E unge o pé de Jesus. Mais uma vez, ela escolhe a melhor parte, né? Então nós vemos realmente uma fidelidade em adoração por parte de Maria. Né? E Marta, mais uma vez, também fazendo os seus afazeres de casa e não se preocupando com... Talvez não estava nem se importando muito, né, com a presença do mestre. Né? Ela queria mais era fazer os seus afazeres, servir aqueles que ali estavam. Algum comentário, irmão Paulo, em cima disso aqui? Ou podemos passar para frente? Não, sim, somente mencionar aqui essa questão, porque no outro episódio, quem estava em cena com Maria foi Marta, né, a atitude. Nesse daqui é Judas. Né? Enquanto na outra Marta estava preocupada em servir Jesus, aqui Judas ele se escandaliza pela forma com que Maria trata Jesus. Ela pegou o melhor que ela tinha, um perfume que esse perfume era caro, era considerado, né, segundo alguns comentários, era considerado o valor de um ano de um trabalhador. Um ano de trabalhador. Então, quando ela fez aquilo e jogou em Jesus, naquele gesto de adoração, de consideração, Judas se escandalizou com aquilo. Para que tanto desperdício? Nós poderíamos vender isso daí, juntar dinheiro. Quantas pessoas que nós estaríamos ajudando? Mais uma vez, Jesus entra em cena e disse assim, olha, o que ela fez, ela está preparando o meu corpo. Certo? Para a minha morte, porque esses dias aqui estava antecedendo a Páscoa, na semana da Páscoa, e Jesus já estava prevendo e predizendo a sua morte. Então, e os judeus tinham o costume de usar este unguento nas camas, para perfumar, e nos defuntos também, assim que a pessoa falecia, ele passava esse unguento simplesmente até para evitar o mau cheiro tão rápido. Então, nessa questão aqui, Jesus estava dizendo que ela estava fazendo aquilo, preparando o seu corpo para a sepultura. Jesus disse, ó, os pobres, vocês vão ter eles todos os dias, mas a mim não. E este gesto que ela fez vai ser lembrado por onde for pregado este evangelho, este ato dela vai ser lembrado. Jesus estava dizendo, o que ela fez é
tão grande que jamais vai ser esquecido. Enquanto estiver pregando o evangelho, o que ela fez por mim, neste momento, vai ser lembrado. Enquanto que, na verdade, Jesus até advertiu. E nós vemos que Judas não estava cuidando, era nada dos pobres. Ele estava, o próprio João vai dizer que ele falou aquilo não é porque ele tinha necessidade de cuidar dos pobres, é porque ele era o tesoureiro, ele tinha a bolsa de guardar todas as arrecadações e ele tirava da bolsa, ele roubava. Então a intenção dele, como era muito dinheiro aquele perfume, vamos vender para dar para os pobres, mas não, ele queria era pegar. Então aí nós vemos qual é o foco, qual é a intenção. Judas demonstrou um cuidado, mas o cuidado não era para com os pobres, era para consigo mesmo, né? Então isso é uma observação que nós podemos fazer. Exatamente. E é interessante aqui que aqui manifesta o caráter de cada um deles, né? Na primeira instância, Marta se manifesta como aquela cuidadora do lar, né? E tenta, de certa forma, repreender a atitude de Maria. E nessa segunda aqui nós vemos, no caso de Judas, que é aquele que se importava com dinheiro. Com dinheiro. Então quando vê que aquela especiaria havia sido derramada nos pés de Jesus, ele preocupou logo, foi em relatar o quanto aquilo valia, que poderia ter pegado aquele dinheiro e não ter feito o que ela fez, né? E aí, na letra C, que Jesus aprova o gesto de Maria. O traidor reprovou a generosidade de Maria, mas Jesus reconheceu a grandeza das intenções do seu coração agradecido, né? Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isso, né? Pela fé, de forma profética, Maria ungiu antecipadamente o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Sua visão era mais ampla e mais profunda. Marta via o amigo e o visitante ilustre, né? Maria via o seu Salvador que haveria de morrer em seu lugar. A repercussão da presença de Jesus na casa de Maria foi tão grande que os principais, os sacerdotes, deliberaram matar Jesus e também a Lázaro, né? Então, nós vemos aqui a atitude de Maria, né, que é aprovada, mais uma vez, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante, irmão Paulo, essa visão, como o comentarista coloca aqui, que Maria, mais uma vez, Marta via Jesus como um visitante ilustre, né? Judas via aquela especiaria como uma forma de arrecadar dinheiro, né, para a bolsa, né? E Maria, mais uma vez, via Jesus como um salvador, né? Será que nesse ponto, irmão Paulo, Maria tinha então o conhecimento, ou já tinha a sensibilidade, né, de entender que era necessário fazer aquilo, era necessário ungir os pés de Jesus? Na verdade, é a forma que ela tinha de expressar e dar o seu melhor. Porque observe que ela queria fazer alguma coisa de melhor, certo? Ela sempre preocupou em fazer alguma coisa de melhor. E talvez é oportuno eu dizer aqui agora o seguinte, olha, eu faço pelo menos 3 observações na vida de Maria em que ela aparece, que ela surpreende. Primeira, é quando estava lá na sua casa, que ela escolheu ficar aos pés de Jesus, não arredava dali para nada. Eu quero ficar perto dele, ouvindo o ensino dele, a doutrina dele, porque é isso que me agrada. Nós vemos isso enquanto Marta estava preocupada em servir. Depois aqui, nós vemos ela pega o seu vaso de alabastro e joga ali, derrama sobre Jesus como uma forma de adoração. Ela está dizendo, eu tenho isso, é de muito valor e eu quero fazer isso por ele, faço para ele. Então era uma forma dela demonstrar a sua gratidão a Deus. E eu vejo em um outro momento, foi no momento que Jesus ressuscitou Lázaro. Quando Jesus chega lá e que Lázaro está morto e já há 4 dias, Marta, quando chega para Jesus, ela vai conversar com Jesus, ela começa a questionar Jesus, ela começa a indagar, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A atitude de Maria foi diferente. Quando Maria chegou, a primeira coisa que ela fez foi lançar-se aos pés de Jesus, prostrando-o adorou. Sabe o que o versículo fala imediatamente? Jesus chorou. Entendeu? Então, olha para você. E depois ela repetiu as mesmas palavras de Marta. Só que ela falou as mesmas coisas, mas com um gesto diferente. Então, por isso que eu falo que o ser é bem mais importante do que o fazer. Maria fez o mesmo que Marta, só que ela era diferente. O mesmo que Marta fez,
Maria fez, no caso, as palavras. Só que o gesto de Maria foi diferente. Primeiro ela prostrou e adorou. Então, o caráter de Maria é o caráter de uma pessoa que reconhece o senhorio, reconhece a autoridade e dá prioridade a Jesus. Independente da situação, independente do momento, o negócio é adorar Ele e fazer Ele perceber que o que eu quero é dar o meu melhor. Dar o meu melhor. O segundo ponto fala sobre Maria ungiu a cabeça de Jesus, né? Na mesma semana que ele antecedeu a morte, Jesus saiu de Jerusalém e foi para Betânia. Bem, sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Dali dirigiu-se para Betânia, onde na casa de Simão, o leproso lhe ofereceram outro jantar. Diz o texto que uma mulher ungiu sua cabeça com um unguento de grande valor. O contexto nos mostra que aquela mulher era Maria de Betânia. Né? Aí nós vemos isso também na Bíblia, o comentarista coloca que é a Bíblia de estudo cronológico, né? A aplicação pessoal, na nota Mateus capítulo 26 e versículo 7, né? Ele coloca assim, confirma esse entendimento. Então, tudo leva-nos a crer, segundo vários comentaristas, Mateus Henry ele é muito enfático em relação a isso aqui, e Champlin também destaca muito essa questão de Maria ser essa Maria, né, de Betânia, ser essa mulher que vai ali na casa de Simão, né, o leproso, e unge a cabeça de Jesus, né? Unge a cabeça de Jesus, mas uma atitude de Maria quanto ao mestre, né? E isso é interessante, irmão Paulo, que é na mesma semana que iria anteceder a morte, né? Ou seja, na mesma semana que antecedera antes da Páscoa, né? Que antecedera a morte, como ele diz aqui, que daqui a 2 dias, né, é a Páscoa. Ela vai ali e unge. Então, mais uma vez, o seu sentimento, o seu reconhecimento, ou seja, a sua intuição, né, como adoradora, aqui é distinguida nessa atitude dela de ungir a cabeça de Jesus. Isso. Né? E esses acontecimentos, Giovanni, eles aconteceram muito próximo. A ressurreição de Lázaro, Maria ungindo a cabeça de Jesus aqui, porque quando Jesus ressuscitou Lázaro, aquilo comoveu muito a situação. Jesus teve que sair da aldeia, porque os judeus estavam perseguindo ele, porque queriam matar ele, porque ele ressuscitou Lázaro. Então ele sai para uma região deserta, e ele habita ali numa cidade chamada Efraim, e logo quando vai faltando 6 dias para a Páscoa, ele retorna para Jerusalém. Só que quando ele vai retornando para Jerusalém, ele passa em Betânia, que é esta aldeia sempre de apoio. E ele sempre estava ali nesta aldeia. E é nesse momento que acontece essa unção, essa Maria unge aqui Jesus. E há um pequeno, parece que uma contradição, porque João disse que Maria ungiu os pés de Jesus, enquanto que Mateus disse que ungiu a cabeça, certo? Isso não faz diferença, porque na verdade o gesto que eles faziam da unção era no corpo, certo? Então, independente, porque se coloca na cabeça, porque é aquilo, né, Giovanni, quando você está em um ambiente em que tem 2 pessoas, um vai ver a mesma cena e contar o mesmo fato de ângulo diferente, certo? Nada importa, porque se ela colocou o perfume na cabeça, no corpo de Jesus, nos pés de Jesus, e ainda enxugou os pés com seus cabelos. Mateus quis enfatizar o momento em que ela colocou o perfume na cabeça de Jesus. João enfatizou o momento que ela coloca nos pés de Jesus e enxugou com os cabelos, repetindo até uma outra história de uma outra mulher que também regou os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com seus cabelos, certo? Então, João registra o momento de um ângulo, Mateus registra de outro ângulo. Não há contradição, simplesmente cada um falando, porque ela não chegou lá e jogou de qualquer forma o perfume, porque essa unção, ela era feita, ela chegou e ungiu o corpo dele. Cabeça, o corpo, os pés, então ela passou ali de uma forma ordenada, e cada um falou de uma forma, certo? Exatamente.
Terceiro ponto, irmão Paulo, fala sobre o terceiro subponto. Devemos oferecer o melhor a Jesus. Maria poderia ter oferecido um unguento de menor preço, mas ungiu Jesus com um unguento de grande valor e derramou sobre a sua cabeça. Ela foi criticada, mas o importante na adoração a Jesus é saber se ele aceita o nosso louvor. E Jesus solenemente declarou sua aprovação no gesto de Maria, dizendo: em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo mundo também será referido o que ela fez para a memória sua, né? Então, mais um fator importantíssimo aqui, que o próprio Senhor Jesus também reconhece o feito de Maria, que é a sua inteira adoração, né? Ele recebe aquele ato de Maria como um ato profético. Um Exato. ato profético no sentido de que ela estava antecedendo ali o prenúncio da morte, porque Jesus já estava falando que ele iria subir para Jerusalém e quando ele fosse lá ele iria padecer na mão dos pecadores e morrer morte de cruz. E quando ela fez aquilo, e era um costume deles fazerem aquilo na pessoa após a morte, Jesus estava dizendo, ela está preparando o meu corpo. Jesus disse. Então, Jesus considerou muito o fato do que ela fez. Enquanto que Jesus repreendeu Pedro, quando Pedro disse, não, o senhor não vai morrer. Certo? E Jesus repreendeu Pedro, quando ele disse que Jesus não ia morrer. Com este gesto de Maria, Maria não disse que ele ia morrer, mas era um gesto de considerando uma preparação para o corpo dele. E ele chegou a dizer, ela está preparando o meu corpo para a sepultura, para a morte. Eu vou morrer e o que ela fez é tão grande que vai ser lembrado onde for pregado o evangelho. Exatamente. Ok, vamos lá, já partindo para o nosso terceiro, né, ponto aqui, e já caminhando para o final da nossa lição, né? O caráter humilde de Maria. Maria é uma mulher humilde. Com base nos textos citados, podemos concluir que Maria, irmã de Lázaro, era uma mulher humilde, mesmo sendo possuidora de ótima condição financeira, a ponto de poder oferecer a Jesus valiosa oferta como seu verdadeiro sacrifício de louvor e adoração. No episódio em que ela ficou assentada aos pés de Jesus, né, revelou um profundo senso de valor diante do Mestre, considerando prioridade maior ouvir seus valiosos ensinos, né? Aqui fala da humildade, irmão Paulo, de Maria, né? Nós podemos... um outro fator interessantíssimo que me chama a atenção é que Jesus, eu não sei se eu posso dizer assim, ele vem quebrando aqui, nós estamos dizendo, já estudamos sobre Ruda, né? Na lição passada, sobre Uda na lição passada, e agora estudamos sobre Maria, a lição que vem falando também, vamos falar de Maria, mãe de Jesus, né? O que nós entendemos que naquele tempo as mulheres não tinham tanto direito, né? As mulheres eram bem discriminadas. E Jesus vem também quebrando esse tabu, né? Fala um pouco para nós sobre isso, irmão Paulo. Sim. Jesus vem quebrando esse tabu, apresentando a mulher como aquelas que cuidava dele, que ajudava a cuidar do velho. Embora Jesus havia escolhido seus 12 discípulos, mas também tinha as mulheres, e veio falar de muitas outras, né? Que ajudavam Jesus no seu ministério. Como também, no caso de Paulo, né? Logo depois, como missionário, como muitas outras mulheres que ajudavam. Então, eram pessoas que tinham condições financeiras, uma boa condição financeira, e ajudavam no seu ministério. E aqui também é o caso de Maria. Eu achei interessante isso que o comentarista coloca, que ela tinha uma ótima condição financeira, né, a ponto de poder oferecer a Jesus valiosa oferta como o verdadeiro sacrifício de seu louvor e adoração. Né? Não, com certeza. Jesus valorizou sim a mulher. Nós vemos, quebrou o protocolo, ele deu oportunidade, conversou com a samaritana, que era incomunicável para um judeu comunicar com um samaritano, com uma mulher, então, nem se pensa. Então, nós vemos que, na verdade, o cristianismo, ele libertou isso. O cristianismo, ele revolucionou a história da humanidade. O cristianismo, ele trouxe liberdade à humanidade. Certo? Essa liberdade que a mulher tem hoje, e tanto, não só a mulher, mas o próprio ser humano, né? Ele ganhou uma certa liberdade,
poder se expressar, ter condição de ter o seu jeito. O cristianismo trouxe hoje isso, principalmente na Idade Média, com o período da Reforma. A Reforma foi um marco, né, maior do cristianismo. Depois, do desdobramento do cristianismo, a Reforma foi o marco, o maior evento. E isso tudo trouxe algumas libertações, trouxe algumas quebra de alguns protocolos, e a mulher foi muito bem considerada por Jesus e no decorrer da história do cristianismo. E como é importante mencionar que esta lição é a 4ª lição que nós estamos falando de mulheres. Exemplo de mulheres, caráter de mulheres, que nos serve como exemplo. No próxima lição, como você disse, será a 5ª mulher que estaremos estudando, mencionando o caráter, que será Maria, a mãe de Jesus. Então, Jesus valorizou o papel e a importância da mulher, e nós observamos que no Evangelho, os Evangelhos em nenhum momento demonstra um certo preconceito ou rejeição ou até mesmo humilhação quanto à mulher. O Evangelho, ele vem sim, ele traz esse quebra de paradigma aí e traz o reconhecimento e o valor da mulher no papel da sociedade. E um fator interessante que nós temos aqui também na questão da humildade e do valor que Maria dá ao Senhor Jesus, que ela oferece o melhor, né, o seu melhor para Ele, né? E nós vemos aqui que ela serve ao Senhor tanto em espírito, em verdade, também com seus bens materiais, né? Aí que joga por terra toda a crítica que a pessoa faz. Muitas vezes a gente está abençoando, né, a obra do Senhor, e muitos se ocultam não querendo fazer isso, achando que a questão da obra, a obra tem que se manter, que a obra é de Deus, e esquece que precisa de recursos financeiros para se manter. Ela era uma, né, Maria, Marta, ali essa família era uma das pessoas que ajudavam o ministério de Jesus financeiramente. Financeiramente, exatamente. O segundo ponto fala sobre Maria não revidou as críticas da irmã, uma outra característica daquele que é cheio do Espírito Santo, né? Às vezes a pessoa critica, fala, questiona, é não revidar. Mesmo ouvindo sua irmã Marta reclamar diante de todos que ela deveria sair da presença de Jesus para ajudá-la nas tarefas domésticas, ela não revidou criticando a atitude da irmã. Ficou em silêncio e deixou Jesus falar. E foi compensado por Jesus, que defendeu, dizendo que ela escolhera a boa parte, a qual não lhe será tirada, né? Aí podemos classificar como uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão Paulo? Sim, cheia do Espírito Santo, e além de ser cheia do Espírito Santo, demonstra um caráter convertido, de uma pessoa que sabe o que está fazendo, centrado. Ela não revidou com a irmã, deixou que Jesus fizesse por ela, e Jesus fez, né? Jesus advertiu Marta enquanto ela continuou. Então, Maria, ela era aquele tipo de crente que sabe o seu lugar, certo? É tão interessante que nós observamos que Jesus, ele era agradável para todo mundo, Giovanni. Todo mundo queria estar perto de Jesus. Aqueles que não estavam, era por inveja. Não é porque Jesus era uma mal pessoa. Os principais, os sacerdotes, os escribas, eles não aproximavam de Jesus, não é porque Jesus era mau. Não. Era porque eles tinham inveja dele. Exatamente. Então Jesus era uma pessoa agradável. E Maria, com o gesto dela, é a única pessoa que nós observamos na Bíblia que entendia o propósito de Jesus. Apesar de Jesus ser bom, ser agradável, queria estar perto dele, ela entendia que Jesus ia morrer e que Jesus ia se apartar. Então, o gesto dela ungir Jesus, ela estava entendendo realmente. É como que eu já disse, enquanto que Pedro teve que declarar que Jesus não ia morrer e para isso Jesus repreendeu ele, Maria entendeu tanto que Jesus ia morrer que já fez um ato antecipado. O que geralmente fazia depois da morte, ela fez enquanto ele estava com vida. E aquilo chamou muita atenção de Jesus. Ele ainda estava vivo e ela estava fazendo algo como que se ele estivesse morto. Ela entendia que aquilo ia acontecer. E é um gesto que deixou marcado e Jesus fez referência a isso. Então, Maria é uma pessoa ao qual tem um caráter
que nós, como cristãos, devemos copiar, tendo Jesus como prioridade na nossa vida, entendendo que nós só vamos entender o projeto e o plano de Deus na nossa vida quando nós entendemos a vontade dele para a nossa vida. Exatamente. Certo? E isso está muito relacionado à nossa maneira de agir, à nossa maneira de conduzir e de nos viver aqui como cristão. Viver como cristão. Por quê? Eu digo isso. Porque quando nós entendemos a vontade e o plano de Deus como Maria entendia, tem menos chance de errar. Nós vamos agradar mais a Deus. Pode observar que em todos os momentos em que Maria está em cena e que é registrado ela surpreende. Ela deixa exemplo de lição, que é no episódio da morte do seu irmão, que é no episódio quando Jesus estava na sua casa em uma refeição, e é nesse episódio aqui quando ela unge a Jesus e preparando ali com esse melhor perfume, dando o melhor. Então, ela sempre soube fazer o melhor, dando a Jesus a prioridade e sempre oferecendo o que melhor ela tinha. E aí fica um grande exemplo para nós, né? Que nós devemos, né, dentro dessa lição, fica esse grande exemplo que nós devemos dar prioridade a Cristo, né? Em nossa devoção sincera a Ele e saber aproveitar os momentos, né? Momento de oração, momento de estar na casa do Senhor, ele ficar tão focado nas coisas materiais, deixar que as coisas do Senhor possam se desencadear, né? De qualquer maneira. Já partindo para a nossa conclusão, diz assim, podemos concluir afirmando que Maria, a irmã de Lázaro, foi uma mulher humilde e que demonstrou liberalidade ao oferecer a Jesus uma oferta valiosa. Hajamos da mesma forma para que Cristo seja glorificado em toda maneira de agir, pensar e ver, né? Essa aí já está aí a nossa conclusão dessa pré-aula de hoje, né? Quero deixar aí para você o nosso forte abraço, dizer para você que semana que vem estaremos aqui de novo, a partir das 8h15 da noite, para poder trazer até você subsídios para melhor interagir na Escola Bíblica Dominical. Sendo você professor ou aluno, você vai estar agora com alguns subsídios, né, na manga para poder chegar na Escola Bíblica domingo e poder interagir com o seu professor. É lógico, evidente que o intuito aqui não é você chegar e pressionar o seu professor, colocar ele contra a parede. Não, é você ajudá-lo com um bom entendimento da palavra de Deus. Né? Irmão Paulo, as considerações finais. Amém, Giovanni. Deus abençoe você que nos acompanhou, que nos assistiu, né? Nesse breve comentário. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam, mandaram aqui o seu recado. Teve uma irmã que fez um comentário até interessante, a Maria Telma, né? Fez um parabenizando aqui por esse projeto, por esse trabalho, porque nem todos têm a oportunidade de ir na igreja aos domingos, na escola dominical. Pegando um gancho aqui na fala da nossa irmã Maria Telma, isso só vale para quem realmente não pode ir. Porque isso daqui é uma pré-aula, é um breve comentário, isso aqui não é escola. Nosso intuito aqui não é trazer um comentário antecipado para as pessoas não precisarem ir na escola dominical. Pelo contrário, isso aqui é uma ferramenta que tanto você que é professor como aluno chegar melhor já inteirado do assunto, poder participar, poder contribuir, dar uma argumentação na escola. Valeu aqui a participação da irmã. Para quem não realmente não pode ir, já está tendo aqui em mãos um breve comentário da escola. Mas você que tem a oportunidade, não deixe de ir na escola dominical. Escola dominical é bênção na nossa vida, bênção para a igreja e é só crescimento espiritual. Deus abençoe você. Obrigado por mais uma vez acompanhar aqui nosso comentário. Temos aqui também, só para terminar, irmão, Creuza Reis, né? É muito maravilhoso isso, lá de Ipatinga, Minas Gerais, né? Fica aí o nosso abraço a todos os ipatinguenses aí, também sou de Ipatinga. Temos aqui a irmã Mardegan, né? Que está conosco. Tom Borges, né? Está conosco. Ana Maria Vieira Banega, Lipedo Ori e Migraças, lá de Montevidéu, Uruguai, né? Está pedindo oração e desde já está agradecendo, né? Lá de Montevidéu, no Uruguai. É isso aí, estaremos aqui semana que vem. A irmã
deixa eu pegar de novo o nome, irmã. Ana Maria Vieira Banega. Nós temos orações aqui, irmã, toda manhã, de 5 a 6 da manhã, aqui na igreja. Nós vamos estar colocando o nome da irmã ali, né, nos nossos pedidos de oração, né? É o nosso compromisso com a irmã. Amanhã estaremos aqui de madrugada, né, de 5 a 6 aqui nos Estados Unidos, em Boston, Estados Unidos, orando, né, de 5 da manhã até as 6, e estaremos pedindo a Deus para que possa estar agindo, né, entrando com providência na vida da irmã. E fica aí a nossos agradecimentos, fique na paz do Senhor Jesus. Até semana que vem. Amém. Deus abençoe a todos.